O projeto Acolher envolve estudantes de diversas áreas com o intuito de contribuírem para a área da saúde. Os estudantes que participaram do projeto Acolher 2021 na CAP 33, de acordo com as suas vivências no estágio, escolheram o tema Os desafios enfrentados pelos estagiários frente à pandemia de Covid-19, como tema a ser apresentado no trabalho de conclusão de estágio. Ao longo do trabalho, os estagiários puderam contemplar diversos desafios e descobertas. Por um lado, é visto o cenário de pessoas que sofreram pressão, sentindo peso por causa da demanda, alteração da quantidade e qualidade de funcionários, falta de comprometimento com o trabalho por parte de alguns profissionais, despreparo da equipe em receber estagiários de diferentes áreas dentro da unidade de saúde. Por outro lado, ao mesmo tempo, vivenciaram novos desafios que contribuíram para o desenvolvimento profissional em sua carreira. Vejamos agora um pequeno relato dos estagiários a respeito dos desafios e descobertas encontrados durante o estágio. Eduarda, curso de enfermagem. Com a saída de uma das residentes do setor, fiquei responsável por acompanhar as notificações de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em escolas da área 3.3, para notificar e acompanhar possíveis casos de surto. Uma situação que me marcou muito durante essa semana foi receber um e-mail com os dados de um profissional de uma escola confirmado para a Covid-19 e passar para uma planilha do controle da Divisão de Vigilância em Saúde com os dados da notificação. Durante esses poucos minutos que demorei para alimentar a planilha, outros 3 novos casos de escolas diferentes chegaram por e-mail. O estágio na DVS me proporcionou viver a pandemia através de outra perspectiva. Leonardo, curso de fisioterapia. Ao chegar na unidade, acabei sendo alocado para ficar na vacinação, que na época estava com uma demanda altíssima, necessitando de uma grande mobilização dos funcionários, então minha presença lá fazia sentido. Contudo, o tempo foi passando e passando, a vacina foi se esvaziando e eu não conhecia nada na clínica, além da copa, o banheiro e o auditório onde estava acontecendo a campanha. E assim, todos acreditavam que eu era um voluntário da vacina, criando um ciclo de quanto mais eu ficava na vacinação, mais queria conhecer, fazer e participar de outras coisas. E mais se reforçava a crença das pessoas à minha volta de que eu era um voluntário da vacina. Até que por iniciativa própria, fui atrás da professora de Educação Física da unidade, que estava sobrecarregada, já que a clínica tinha perdido praticamente toda a equipe Nashville, e o programa Academia Carioca tinha voltado recentemente. Após esse encontro, passei a ser mais útil e mais satisfeito, já que pude ter um contato real com os usuários, conhecer o espaço físico da clínica, um pouco do território, conhecer melhor os trabalhadores e até mesmo participar de ações externas, além de conseguir colaborar com o trabalho da professora. A dificuldade enfrentada enquanto estagiário no programa multiprofissional durante esse período de vacinação da pandemia foi ter passado meses num setor de trabalho repetitivo, mesmo quando a demanda não era tão grande, e resolvida quando busquei participar de outras coisas. Ellen, curso de enfermagem. Desafio: sobrecarga ao estagiário devido à falta de funcionários. Por diversas vezes, precisei ficar depois do horário de 6 horas diárias, por não haver funcionários disponíveis para a rendição. Em uma dessas situações, fui chamada pela responsável da tenda de vacinação para que da próxima vez eu permaneça até a próxima rendição, sendo que nesse mesmo dia ainda não havia sido liberada nem para almoçar. Segundo a mesma funcionária, eu deveria me preparar para isso agora, já que será parte da minha prática profissional pós-formada. Normalmente, não se precisaria de uma desculpa para cumprir com a carga horária diária de um estagiário. Pelo meu entender, os estagiários não são funcionários públicos, não recebemos o mesmo salário nem reconhecimento. A única coisa que posso exigir é o respeito com minha carga horária. Após conversar com vários funcionários, agora eles estão atentos para que eu não precise passar tanto do meu horário novamente. Sou grata, porque ainda há pessoas que se importam e acolhem. Hoje, quando preciso sair da minha função, aviso e tomo a iniciativa de chamar uma rendição. Renata, curso de Serviço Social. Minha preceptora atua na CAP 3.3 como assessora técnica em saúde mental. No decorrer do estágio, pude participar de algumas reuniões de supervisão territorial realizadas pelas equipes do Serviço de Saúde Mental do território, articulados
com equipamentos da atenção primária e da assistência social da área programática na qual estava lotada. Essas reuniões têm por objetivo a construção coletiva de um trabalho que tenha resultados positivos nos encaminhamentos e condutas de casos considerados complexos. Nessas reuniões, pude perceber a importância e a necessidade do trabalho em rede intersetorial e multidisciplinar, mas também a dificuldade imposta às equipes pelos casos levados para a discussão nesse espaço, principalmente pelo fato de que muitos processos de trabalho foram impactados pela pandemia de Covid-19. Isso trouxe entraves para a resolução e o acompanhamento de situação de muitos usuários. Esse quadro me levou a refletir sobre os limites e possibilidades dos profissionais atuantes em políticas públicas, como a saúde, e de que forma pensar a formação para o manejo da realidade social através de intervenções qualificadas. Gabriela, curso de terapia ocupacional. Durante o andamento do estágio, o meu maior desafio foi transformar um trabalho considerado mecânico em um trabalho capaz de tocar outro ser humano, acolher e mudar o dia da pessoa assistida com simples atitudes. Isso porque, na maior parte da minha atuação enquanto estagiária, eu permaneci na escriba da vacinação, que nada mais é do que preencher o comprovante de vacinação com os dados pessoais do usuário e colocar as informações a respeito do frasco da vacina. No início, e para falar a verdade, durante grande parte do meu estágio, eu me sentia frustrada por estar naquela função. Cheguei a comentar com os meus colegas de estágio, dividindo meus descontentamentos. De fato, é desafiador encontrar sentido em um trabalho onde não se tem tanto aprofundamento das relações sociais, considerando a minha vivência e as minhas expectativas. Porém, após algumas reflexões dentro da minha casa com os meus pais, enquanto eu relatava minha frustração, eu pude perceber com a minha própria fala as possibilidades que surgiam em cada encontro com aquelas pessoas, mesmo que de forma breve. Por muitas vezes, aqueles que eram atendidos por mim ficavam felizes e gratos por um simples bom dia ou boa tarde, ou por receber a segunda via de um cartão que não estava muito apresentável, ou simplesmente por ter tido a sua história ouvida, ainda que por poucos minutos. Muitas histórias passam pela gente, pessoas com diferentes questões, algumas amigáveis, outras um pouco mais enérgicas e nervosas. Mas a partir do momento que eu percebi que aquelas pessoas ainda eram pessoas, eu enxerguei o significado de cada cartão preenchido. Não foi fácil, e realmente é muito cansativo escrever mais de 100 nomes, CPFs e telefones durante 6 horas dentro de uma sala. Além do fato do trabalho ser mal distribuído entre os escribas. Alguns fazem muitos cartões, enquanto outros fogem dessa responsabilidade. Isso rendeu muitas e muitas reclamações da minha parte. Mas agora eu começo a entender a importância do atendimento humanizado e acolhedor em todos os níveis de atenção, independente do que você esteja fazendo dentro da unidade em que você atua. Leilane, curso de pedagogia. Durante o estágio, pude compreender a importância do trabalho em equipe, no sentido de cada um fazer a sua parte de forma correta. Um cenário ocorrido durante o estágio foi quando houve uma redução de funcionários, então às vezes um funcionário fazia o trabalho de 2 ou 3 ao mesmo tempo. Após a redução, um administrativo do setor em que eu fiquei entrou de férias, então eram 2 administrativos para resolver problemas de uma grande clínica da família. Além disso, alguns funcionários de equipes e baias, os guichês responsáveis pelo atendimento de cada paciente segundo sua equipe, havia coisas que poderiam ser resolvidas com a própria equipe, porém tinha funcionário que ao invés de resolver o problema do paciente, mandava ir à administração. Lembro de vários relatos de pacientes que disseram que os atendentes mal olhavam para eles e diziam: "Vai lá na administração para resolver isso". O problema dessa situação é que os administradores tinham que resolver problemas administrativos e ainda de pacientes que poderiam ser atendidos pelas suas equipes. Essa situação acaba gerando uma sobrecarga, já que é necessário parar de fazer o trabalho para atender o usuário. Alguns pacientes não são tão pacientes com a situação e acabam reclamando que ficam igual um ping-pong, para lá e para cá. Não recebem a informação correta, alguns funcionários não dão atenção devida e até mesmo chegar a casos de pacientes que perderam exames do CISREG, que demora muito tempo para ser chamado, e então ter que inserir de novo no sistema porque a equipe não lançou no sistema ou não ligou para eles quando saiu a autorização do pedido. De um modo geral, quando cada um faz a sua parte, o trabalho não fica pesado para ninguém.
O estágio serviu como um norte, no sentido de ampliar ainda mais a visão dos estagiários em relação às suas carreiras e indicando se vão prosseguir nelas ou não, encarando a realidade de um servidor público no Brasil e possibilitando descobertas positivas e negativas. Muito obrigada!